E o engenheiro de dados, ele é um cara muito mais técnico, esse coda pesado, mas que ele vai ser um grande responsável por criar as estruturas que alimentam os modelos de ciência de dados. Legal. E essa demanda só vai crescer. Não estou vendo caminhos de total automatização disso ainda. Para quem é mais técnico, hardcore, estuda engenharia de dados. Porque às vezes a ciência de dados tem um glamour. AI, modelo preditivo e tal. A engenharia de dados não tem esse glamour. Sim. Mas é ali que a demanda pesada acontece. Mas querendo ou não, né? Visto o nosso passado, o engenheiro ele vai estar na frente. Vai estar, exato. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Growth Insights. Esse é o podcast oficial da Growth Conference. E hoje estou com um convidado muito legal. A gente vai falar de um assunto que ele é um pouco mais imersivo e mais técnico, que é sobre estrutura de dados. E para isso eu trouxe o Daniel Guinesi, né, formado em economia, pós em matemática, foi líder de pesquisa em um laboratório voltado à mídia, ciência de dados, aplicada principalmente a growth e marketing. Trabalhou em empresas como consultor de ciência de dados na Nielsen e na Illumio? Isso. E é hoje CEO e founder da Uncover, que é uma empresa que está aí revolucionando a parte de dados em mídia, e ele vai poder falar um pouco melhor de toda essa estrutura do que ele faz na empresa. Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, Rony. Super prazer estar aqui. Parabéns pela Growth Conference. E vamos com tudo nesse papo. Boa, cara. Acho que a primeira coisa que eu costumo puxar para a galera aqui para entender um pouco melhor é como que você chegou, né? Todo mundo que está vindo aqui tem alguma solução, serviço ou está inserido dentro de Growth de alguma forma, e é legal a gente entender como que você chegou nisso. Então, como que você entendeu que esse era o mercado que você queria atuar e solucionar algum problema dentro desse mercado? Boa. Eu entendi de forma prática. Quando eu atuei como consultor de marketing e ciência de dados, eu prestava um tipo de serviço que era para o setor de marketing, sobretudo, chamado Marketing Mix Model, é o nome que basicamente queria responder à maior questão de todo mundo que lida com marketing, mídia e growth, que é qual é o retorno dos meus investimentos, onde eu devo investir para crescer mais e qual que é a previsão de venda, ou seja, se eu gastar 1 milhão, quanto que eu vou vender? Se eu gastar 5 milhões, quanto que eu vendo? Com o diferencial do quê? Olhando para todas as alavancas de crescimento. Mídia online, mídia performance, mídia offline, CRM, preço, distribuição, tudo que você pode alavancar, a gente quer avaliar o retorno e prescrever uma recomendação de investimento e com previsibilidade. Então, esse serviço que eu prestava como consultor, ele respondia essas grandes questões, mas ele era muito difícil de ser implementado. Por quê? Que nem eu falei, né? Eu estou tentando analisar o impacto na venda de tudo do marketing. Tudo mesmo. Certo. E aí a gente tinha que treinar um modelo de machine learning e para esse modelo o cara precisava levantar 1 ano de histórico de dados de todas essas frentes, 1 ano de histórico dos dados de mídia, de vendas, e aí eu treinava o modelo e gerava as recomendações. O que acontecia? Uma consultoria consegue rodar 1 modelo por ano. Né? E aí, às vezes, eu estava ali em julho, agosto, falando do resultado do ano anterior. Falando, ano passado a TV deu tanto, ano passado o influenciador deu tanto. Já tinha passado 6 meses. O cara já não conseguia mais usar muito bem aquele dado. Para quem é de growth, o cara de growth, diferente de um cara de marketing tradicional, ele precisa das coisas no pulso. Experimento rápido, é testar um canal novo, né? E aí que foi o grande insight da Uncover. Eu falei, cara, esse modelo de consultoria é legal para um certo tipo de perfil, quando o cara precisa reportar para o board, mas para o cara de growth, que precisa de uma agilidade de teste, não funciona. Aí eu falei, se eu usar essa mesma matemática aqui em real time, eu consigo criar uma máquina para o cara de growth testar novas estratégias, olhando para o funil inteiro de aquisição. Então esse foi o insight. Foi basicamente entender, cara, essa é a maior dor de todo mundo, saber o retorno e saber onde investe para maximizar a venda, é a maior dor de todas. Só que essa solução não funciona para o cara de growth, porque o cara de growth precisa de uma coisa muito mais rápida. E aí a gente criou a Uncover.
A Uncover se propôs basicamente a ser um software que conecta essas fontes de dados em tempo real, deixa tudo padronizado e roda esses modelos de machine learning para o cara ir testando. E aí a nossa AI em tempo real fala o que deu resultado, onde o cara deve investir, qual canal tem mais potencial. Necessariamente é voltado mais para a inteligência de dados? Você fornece também as dashboards, relatórios? E aí, além disso, você tem a parte da AI que traz insights em relação a esses dados, né? Você não entrega só o conteúdo. Perfeito. A primeira etapa de uma implementação, vou dividir em 3 módulos, que são os módulos da aplicação. Tá bom. O primeiro módulo é o módulo de infraestrutura de dados. Tá bom. Antes de mais nada, a gente tem que arrumar a casa. E esse é o maior problema. Tá? Assim, eu vou te falar uma coisa e você pode testar. Não tem um setor de marketing do Brasil que tem os dados totalmente estruturados e organizados. Se falar que tem é mentira. Tá? O que eu quero dizer com dados estruturados e organizados? Todas essas frentes, num único banco de dados, com histórico, cruzando com dados do negócio, de vendas, de conversão, tudo num banco único, padronizado e caracterizado. Com financeiro também. Conectado no financeiro, conectado no marketing, conectado no dado de influenciador, de TV, de digital. É super difícil montar. Então, não adiantava para a gente tentar ir direto para AI sem fazer a infraestrutura. Então, o primeiro módulo da nossa aplicação é um módulo de infra, no qual a gente faz a conexão disso tudo e a própria aplicação faz sem código. Esse é o grande diferencial, é tudo com linguagem natural, sem código, você integra essas fontes e constrói esse banco de dados unificado. Legal. Uma vez que você tem o banco de dados ali, a segunda etapa é a etapa de visualização. A gente chama que é o módulo de insights, que é onde esses dashboards ficam todos prontos, porque os dados estão ali. Legal. Às vezes uma agência ou um time de analytics demora 90, 100 horas para construir um dashboard. Na minha aplicação demora 1 hora para construir um dashboard. Tá bom. Porque o dado já está ali integrado e aí você consegue fazer todos os dashboards que você precisa em um lugar só. O cara de CRM trabalha ali, o cara de... modular, ele não tá padrão, você consegue montar. 100% modular. Isso é até um desafio, né? Porque a gente deixou tão customizável que às vezes o cara quer uma coisa pronta. Agora a gente está trabalhando em deixar algumas coisas mais prontas. Deixar uns templates padrão. Uns templates padrão, exato. Porque a gente construiu de forma 100% modular. E todos os times conseguem trabalhar ali. É isso. Se tem uma agência de CRM, se tem um time interno de performance, se tem um time todos conseguem trabalhar com os dashboards ali. Legal. Então, e aí, do módulo Insights. E o terceiro módulo, que a gente chama de Measurement, que é o módulo de mensuração. Legal. Onde a gente aplica os modelos de AI Machine Learning em cima desses dados. Esses modelos vão achar as inter-relações ali para mensurar o resultado e propor o melhor lugar. E aí, como que você retorna esse diagnóstico para o cara ter alguma ação prática? Ele vem em texto, como que chega para ele? De algumas formas. Porque a gente sempre fala, né? Tem o diagnóstico do que aconteceu e tem a recomendação de para onde ele tem que ir. Exato. O que aconteceu vai ter um dashboard de modelos preditivos, onde o cara vai poder acompanhar em tempo real qual que foi o retorno de cada investimento. Tem uma palavrinha meio jargão que é incrementalidade, né? Mas que é quanto cada ativação dele incrementou na receita dele. Legal. Ele consegue olhar tudo isso num dash que tem esses resultados para ele fazendo o tracking. Tá bom. Essa é a parte de olhar para o passado e fazer a apuração. Certo. Só que também tem um módulo que é o módulo de planejamento. Tá bom. Onde ele vai poder construir, numa interface interativa, todo o plano de mídia dele, todo o plano de marketing dele, com base nas recomendações da AI. Então ele vai colocar ali assim, ele tem que dar um input, eu falo, ou ele coloca quanta grana ele tem, ou quanto ele quer vender. Uma das coisas ele tem que me dar. Tá bom. Se ele falar quanta grana que ele tem, o planejador vai falar o quê? Opa, a melhor forma de distribuir é essa e a previsão de vendas é essa. Se o cara me fala o quanto ele quer vender, eu falo, então você tem que gastar tanto aqui, 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 aqui. E aí ele constrói o plano de mídia ali, e aí seta esse plano de mídia, e a plataforma traqueia se o que foi previsto está acontecendo de fato. Resolveu ou não. Exato. E até para casar essa relação entre o que ele planejou e o que ele fez para próximos insights futuros. Exatamente. E esse até eu falo, o diferencial da consultoria antiga para o software é esse. Na consultoria você ia lá, você falava, faz isso, ano que vem eu te vejo. Na aplicação,
você definir um plano, você vai traquear em tempo real se esse plano, se o cara tá fazendo, e 2, se ele tá surtindo o resultado esperado. Então é exatamente isso que você falou. Cara, existe um problema que é a galera conseguir entender de fato de qual canal veio uma conversão, né? Eu tava conversando em outro episódio aqui com o pessoal do Sofá na Caixa, e eles estavam falando que eles usam programa de parcerias, que eles usam afiliado, que eles usam artistas também, vários canais. E no fim, eles até hoje não conseguem ter certeza de onde que veio aquela conversão. Perfeito. De alguma forma, vocês resolvem esse problema também? Olha, essa é uma questão quase filosófica. Porque resolvemos e não resolvemos. Não quero parecer que eu estou enrolando aqui, mas por quê? Qual que é o ponto? Por que é filosófico? Eu, pessoalmente, acredito que no nível do indivíduo, no nível do usuário, no nível da conversão, é impossível você saber o que me influenciou. Sim. Eu posso ter visto um anúncio e esse anúncio não ter me impactado, eu posso ter ouvido de alguém. Então, tem um tipo de metodologia que tenta traquear por onde o cara passou, fazer Não é esse o tipo de metodologia que a gente acredita. Porque eu acho que o processo individual que acontece na cabeça de cada pessoa é muito complexo para eu dizer de onde veio o Rony. Se foi a TV o que trouxe ele. A motivação, ela tá distribuída demais para você conseguir ter certeza. Exatamente. E às vezes tu clicou no link de um anúncio do Google, mas porque você viu uma recomendação do influenciador. Sim. Porque você viu um e-mail, aí você foi lá e gerou um acesso orgânico no site e comprou. E aí foi o e-mail que gerou, mas se você tá só traqueando o seu clique, vai falar que foi orgânico. A gente até brinca. O orgânico não existe, né? O orgânico sempre vem de algum lugar. Teve sempre alguma coisa que gerou a lembrança da marca, a consideração da marca. Então, de um lado, eu não consigo falar de onde veio a conversão e a gente não acredita que esse seja o caminho. O que eu consigo falar? Olhando para o bolo todo das suas conversões, eu consigo atribuir quantos % desse bolo veio de cada lugar. Tá bom. Você pega a diferença que eu não vou falar de onde veio o Rony, mas eu vou falar, de toda a sua receita, 10% é explicada por representa por esse investimento. Por esse investimento. Porque assim, o problema que vem se eu tenho uma questão filosófica e eu tenho muitos canais, hoje é muito pulverizado a mensagem para o usuário final, como que eu decido qual canal eu vou colocar mais esforço, mais investimento? Perfeito. E a nossa decisão é isso. A nossa tese é, cara, você tem que ver o que mexe seu ponteiro de receita, o que mexe seu ponteiro de venda. Não necessariamente eu preciso saber como que eu mexo o Rony. Mas se eu souber qual canal mexe mais o meu ponteiro de venda, receita, essa é a tese. O nosso modelo funciona assim. Ele vai entender qual que mexe mais esse ponteiro total. Muito legal, muito legal. E antes da gente entrar em alguns cases e tudo mais para a gente entender o processo prático disso, conta um pouquinho melhor quais tipos de empresa vocês atendem, o mercado que vocês estão mirando, assim, até para visar o que é o crescimento disso que vocês estão fazendo hoje. Hoje a Uncover está sobretudo em grandes anunciantes que gastam muito dinheiro em mídia, mais de 30 milhões por ano. Então a gente atende empresas tipo Bradesco, Santander, Alpargatas, Diageo, né, que faz Johnny Walker, essas coisas. Estamos aí já com mais de 40 dos 100 maiores anunciantes do Brasil, mas em outubro estamos lançando um produto para anunciantes menores, que investem a partir de 3 milhões por ano em mídia e marketing. Tá bom. Hoje qual o valor que os grandes investem? A partir de 30, para funcionar o algoritmo. 30 milhões. 30 milhões por ano. Tá bom. Quando você vai para um mercado de 3 anos, você já está falando de um cara que gasta 200 por mês. Já é um mercado muito maior, e a gente criou uma solução muito mais escalável, fácil de usar, para esse pequeno conseguir operar também. Tá bom. Qual que é uma coisa que a gente... Um desafio aqui. Como é baseado em dados, o cliente ideal é B2C. Por quê? Tá bom. Porque tem muita transação, todo dia tem dezenas de transações, e aí o modelo consegue captar melhor os padrões. Entendi. Então você atende muito mais negócios que estão falando com um público final, B2C mesmo. Muito mais. Ou quando é B2B, é aquele B2B que fala geralmente com PME.
que também Tá tem um bom. volume maior. Maior. Eu diria só que o software não funciona para aquela Para venda. vendas complexas de Isso. alto ticket que Perfeito. o cara tem uma jornada que não depende necessariamente de etapas muito traqueáveis. Perfeito. E de aquisição. E que muda muito também, né? Muda muito de um cliente para o outro. Como é que um modelo funciona, né? Uhum. Você vai fazer um push e você vai ver se o seu ponteiro de venda responde. Qual que é o problema de uma venda complexa? O push é o começo do caminho. Você faz um evento para gerar awareness no cara. Esse cara só vai virar venda meses depois. Então o modelo não consegue achar essa relação. Por isso que vendas complexas, ABM, não é meu cliente. Agora B2C 100% e o B2B tá mais no PME, uma venda mais simples, ticket menor, também funciona. Muito legal, muito legal. Eu vou pular um pouquinho uma etapa, mas depois vou voltar, mas é mais para perguntar assim, esse mercado, eu vejo que esse mercado de dados, inclusive para quem está começando a estudar agora, tá formando e tal, eu falo isso muito pro meu filho também, que uma área que ele deve estudar para no futuro ele ter grandes oportunidades é AI e dados. Que eu acho que no futuro as profissões que vão ter mais entrada de mercado dentro dos negócios, né? Quem quer entrar nesse mercado teu, não necessariamente fazer o que vocês estão fazendo, mas entrar para esse mercado de dados, o que você recomenda que o cara deve estudar, que a pessoa, o profissional deve estudar, para qual caminho que ele deve seguir, né? Até tem muitos consultores, agências ouvindo aqui a gente também, e qual que é o caminho para chegar nesse mercado? Porque muitas vezes a gente tem cases que atendem clientes com Google Analytics, por exemplo, mas não é necessariamente uma estrutura de dados, né? Eles não estão trabalhando ainda com estrutura de dados. Acho que até a gente volta um pouquinho naquele momento que você era consultor lá. Qual que é quais são os conhecimentos, o arcabouço que você teve que construir como profissional para ser um consultor de dados, para dar meio que um caminho para quem está ouvindo? Para mim tem dois caminhos possíveis que são um pouco extremos e o do meio que eu acho ruim, tá? Vou começar pelo ruim, pra gente tirar ele da frente. E aí eu vou falar o que eu acho bom. Pra mim, hoje tem um volume, uma massa muito grande de profissional de dados que vive só fazendo dashboard, né? Só fazendo descritivo, conexão de dado, gráfico. Essa é a parte que vai ser mais automatizada por AI. A Uncover é uma das empresas que vai automatizar isso, mas tem outras que vão automatizar esse processo. E aí, pra onde vai o cara de dados? Pra mim, tem dois... O fazedor de dashboard vai tem um tempo deixar de existir. Tem uma transição, mas eu recomendaria que esse fazedor de dashboard ou se sofistique com negócio ou mais tecnicamente. E esses são os dois caminhos que eu acho legais. O primeiro, o tecnicamente, foi a minha carreira. Eu não sou, por exemplo, o melhor engenheiro de dados, programador do mundo, mas eu me sofistiquei muito estudando modelos de ciência de dados. Como que funciona o AI? Como que é a matemática dessa parada mesmo? Como que funciona? Qual a diferença de uma AI para um modelo de regressão? Tal. Entendi isso e estudei muito o contexto de problemas de business. Quais são os problemas de growth? Né? Quais são? E aí eu sempre fui um tradutor. Eu falo com o time de dados, com o time de negócio e do time de... Legal. Eu acho que isso é uma skill que vai ganhar muito. Por quê? Porque o que a AI não faz? A AI não tem contexto. Ela automatiza o processo, mas sem contexto. Então, se você é um profissional de dados, mas que entende do contexto, do tipo, putz, esse é um problema que precisa desse tipo de AI. Legal. Então, você tem que se tornar uma pessoa um pouco mais multidisciplinar, que vai estudar negócios e vai entender a parte técnica o suficiente para saber qual técnica você aplica a cada parte de negócios. Legal. É um T-shaped de um cientista de dados com uma... inclinado para a visão de negócios que vai te dar o potencial de estar à frente. À frente, exato. Eu só existo como profissional por causa de comunicação. Legal. Porque eu estudei muita ciência de dados, estudei mesmo, tipo assim, e eu falo estudei mesmo porque muita gente fala de AI, estuda AI numa camada muito em cima, superficial, que você não se diferencia. Você tem que saber o que está acontecendo ali dentro para você saber qual que é o problema que isso aqui resolve.
né? Senão você fica ali... Tem até gente que trabalha com ciência de dados que é copy-paste de biblioteca, né? O cara copia uma biblioteca, aplica. Meu, o que está acontecendo dentro dessa biblioteca? Sim. Então, para mim é importante isso, você pegar um pouco técnico, mas aí trabalhar comunicação, estudar negócio, estudar problemas de growth, né? Acho que isso aí vai crescer muito, porque a gente vai precisar de muita gente para interpretar e usar essas máquinas e saber o problema certo. Legal. Às vezes o cara, ele é um bom analista, ele tem uma mente um pouco matemática, mas ele não desenvolveu nada de programação. Ele é zero código. Precisa hoje de código para estar nisso? Boa pergunta. Eu ainda precisa, um mínimo, mas cada vez mais a parte de código estão surgindo soluções mais amigáveis para o usuário que vai reduzir, né? Para esse cara com esse viés. Né? Então, por exemplo, hoje o próprio o GPT tem ali um plugin que é o Code Interpreter. Pô, hoje você consegue trabalhar bases de dados e rodar modelos preditivos só fazendo prompt de linguagem natural. Você precisa conhecer o modelo preditivo para saber qual que é o certo para você aplicar. Então, é importante ainda saber código, um mínimo de Python ou R, né, que são as duas aplicações de análise de dados principais, mas eu acho que progressivamente vai ter mais e mais aplicações que você vai poder usar a linguagem natural para performar análise de dados. Você vai precisar mais entender o mecanismo para saber solicitar. Cara, entender o mecanismo para mim é o mais importante. O que está acontecendo? Né? Isso é um modelo de linguagem, isso é um modelo de forecast, é uma rede neural. O que é cada um? Modelo causal. São totalmente diferentes, resolvem problemas diferentes. Trabalhar mais o teu processo cognitivo de entender mesmo do que necessariamente ser o cara técnico. Nesse caminho que eu falei, essa é a minha crença. E é o que funcionou pra mim. Exatamente. Eu não sou técnicozão, eu sou limitado em programação. Mas eu entendo o que está acontecendo na black box. Isso me dá... Existe um outro caminho. Eu falo todo mundo. Ó, isso aqui é o meu segredo para os negócios, para quem está construindo negócio de dados. Engenheiro de dados é o profissional mais valioso do mercado hoje. De dados. Por quê? Está crescendo muitos modelos de AI. Né? Só que o modelo de AI precisa beber em dados estruturados. Senão, se o dado não está estruturado, o modelo de AI faz nada. E o engenheiro de dados, ele é um cara muito mais técnico, esse coda pesado, mas que ele vai ser um grande responsável por criar as estruturas que alimentam os modelos de ciência de dados. Legal. E essa demanda só vai crescer. Não estou vendo caminhos de total automatização disso ainda. A gente automatiza uma parte desse processo, mas o engenheiro de dados, para mim, seria um segundo caminho. Para quem é mais técnico, hardcore, estuda engenharia de dados. Porque, às vezes, a ciência de dados tem um glamour, AI, modelo preditivo e tal. A engenharia de dados não tem esse glamour. Sim. Mas é ali que a demanda pesada acontece. Mas querendo ou não, né? Visto o nosso passado, o engenheiro ele vai estar na frente. Vai estar, exato. Das coisas. Vindo um pouco mais para negócios, antes da gente entrar em growth, acho que já está um pouco em growth também, mas quando a gente olha para a estrutura de dados de um negócio, tem uma percepção do público que é achar que isso é muito complexo. De fato, algumas coisas na estrutura de dados são complexas, mas para um negócio ter o mínimo de dados estruturados para conseguir guiar o futuro e o crescimento, ela precisa olhar para algumas coisas, alguns pilares. Quando você ia fazer a consultoria, ou mesmo agora que você tem a ferramenta, o que é um mínimo que precisa se ter de estrutura de dados para começar depois a olhar indicadores e crescimento? Porque não adianta querer crescer do nada sem ter zero estrutura de dados, porque você vai atirando no escuro, né? Olha, eu vou inverter essa questão. Tá. Por quê? Porque às vezes a gente começa a estruturar dado sem saber o objetivo de negócio. Tá bom. E para fazer o mínimo, você tem que fazer as questões certas e aí você faz o mínimo. Então, para mim, a primeira pergunta é assim: qual que é o sinal, qual que é o KPI chave para eu otimizar no meu negócio? Porque se eu otimizar o KPI errado e acompanhar o KPI errado, toda a estrutura vai ficar errada.
Tá? bom. Então, esse é um negócio que o KPI mais importante é a receita. Esse é um negócio que é a aquisição do usuário, é a abertura de contas. Mas você não acha que ele tem que, antes de encontrar um KPI que possa estar dentro do objetivo Uhum. que aquele negócio busca, ele tem que ter um mínimo para saber. Qual que é esse KPI? Descobrir qual que é esse KPI. Porque ele nem tem, vamos supor, eu trabalhei, dei consultoria, um processo de Growth Advisor dentro de uma empresa do varejo, que ela tinha os times de marketing, de vendas, de CS, eles funcionavam em várias ferramentas, mas estava tudo distribuído de uma forma que você não conseguia, como negócio, ver os dados. Uhum. Então, eles não tinham uma estrutura viável para olhar os dados. Boa. Então, assim, qual que é o mínimo antes de chegar nesse objetivo? É que assim, Rony, Talvez não sei se é o mínimo, mas o que precisa se ter um básico, né? Por onde você começa? olha, é porque assim... Já trabalhou com negócios assim? Ou você pegou negócios mais estruturados? Não, já trabalhei com negócios assim, mas é porque quando você fala isso, você já tem na cabeça o quê? Eu não consigo ver o impacto de cada coisa no negócio. E aí eu te pergunto, o que que é é impacto aonde? Porque se a gente não souber aonde é esse impacto, é no fluxo da loja, sabe? Pra mim, assim, por que eu reforço tanto esse ponto? Isso que você falou agora é, pra mim, o maior problema do marketing, tá? O maior problema de dados em growth e marketing como um todo, que é os times de dados se estruturam, cada um estrutura o seu dashboard bonitinho, com dados de mídia, com dados de marketing. Com dados de vendas, com dados de atendimento. De atendimento, só que ninguém... Eles não conversam. E ninguém sabe qual que é o meu impacto no top line, na principal métrica. Sim. Por isso que, assim, para mim o mínimo é, passo 1, você pegar as métricas de business, não métricas de mídia, não é abertura de e-mail que eu quero saber. Eu quero saber o outcome final. Então, para mim, é definir isso. Sim. E aí você, o que impacta isso no meu negócio? E aí você tem que estruturar um banco de dados, e aí sim a gente entra no mínimo, né? Do tipo, eu entendo que hoje as alavancas mais importantes para o meu negócio são, sei lá, CRM, são campanhas de mídia digital, e aí você estrutura um banco de dados e para mim o mínimo é isso. Tá, o mínimo então é você conseguir pegar o que tem de dados e levar eles para uma integração de um local só. De um local só. Isso. Que você consiga tratá-los. Exatamente. Então, para começar uma estruturação de dados que seja funcional para cumprir um objetivo de um negócio, precisa integrar esses dados num lugar num lugar só, onde você consiga cruzar tudo. Tem como fazer isso. Aí eu estou pensando tanto nos negócios menores quanto os maiores, mas tem como fazer isso sem um conhecimento técnico de programação, estruturação de banco de... Total. Eu acho que hoje, por exemplo, sei lá, ferramentas... muitos negócios digitais menores, o Google Analytics, por exemplo, ele vai ter para você... você consegue puxar dali com facilidade alguns dados de vendas, de leads, de tráfego, né? Exportar isso para um Sheets tradicional e aí conectar suas outras fontes nesse Sheets, tudo num lugar só. Sabe? Sim. Isso aqui já é uma estrutura mais simples e mais inteligente. Sim. Porque isso que a gente está falando agora parece simples e bobo, mas é o oposto do que as pessoas fazem. Sim. Elas começam estruturando dashboards ultra complexos de cada área. E não tem tudo num lugar só. E eu começa fazendo simples. Venda por, venda por dia, lead por dia e gasto em impressões de cada ativação por dia. Sim. Não, assim, por mais que eu pareça um imbecil fazendo esse tipo de pergunta, é exatamente porque eu vejo que as empresas não estão fazendo esse básico. Eu quero extrair assim, pessoal, esse simples. Pega uma planilha, unifica os dados numa planilha, isso já vira o teu banco de dados. Exato. E o que acontece? Às vezes o cara contrata um cara de BI que está acostumado a trabalhar e aí o cara vai lá e faz aquele dashboard ultra complexo que vai até o detalhezinho da mídia, da conversão e tal, e não fez esse básico, né? Então, a minha mensagem é isso, KPI de negócio junto com os outros KPIs, tudo num lugar só. E aí você aprofunda em cada disciplina. Legal.
daí até olhando para essa parte dos dados. Depois que os dados estão integrados, você consegue ver melhor eles impactando determinadas coisas, aí a gente vai para um lugar que eu acho que ele tende a ir mais para growth depois, que é esse mapeamento da jornada. A tua ferramenta faz isso também? Exatamente isso. Todo esse mapeamento para aí você começar a descobrir os pontos de conversão que você quer otimizar. Exatamente. Eu falo que essa etapa que a gente está falando, você é o clínico geral. Eu vou olhar para todas as alavancas de crescimento, vou mapear a jornada e vou entender qual alavanca mexe mais meu ponteiro de negócio. Sim. Uma vez que eu descubro qual que é a alavanca, ou uma que está performando mal, ou uma que está performando bem, aí eu preciso entrar na especialidade. Aí do tipo, putz, descobri que, sei lá, Google Search e SEO são muito importantes para mim. Aí você precisa descer nos dados, e aí é um trabalho de growth mais clássico, de, cara, entender qual que é a palavra que você compra, como que você maximiza aquela conversão e tudo. Mas para mim tem que sempre começar com o clínico geral, entender, porque às vezes você começa a otimizar uma coisa que não mexe seu ponteiro geral, né? Sim. Então é isso. Olha esse mapa, essa jornada, trabalha que nem um clínico geral, e aí vira o especialista, entra certo onde mexe o ponteiro. Acho que antes de entrar um time de growth ou um profissional de growth querendo rodar qualquer tipo de ideia e experimento, tem que haver essa análise clínica. Isso, exato. De compreensão de qual alavanca realmente vai gerar um impacto. Perfeito. X ou Y. E o empreendedor, nesse caso, ele precisa saber, antes de chamar um cara de growth, ele precisa saber conhecer o negócio dele, né? Sim. O que gera crescimento no meu negócio, qual que é a métrica que eu quero otimizar. Sim. Porque senão é isso, eu cometi esse erro também, sabe? Chamei um de cara de growth, falei, pô, vamos torar no SEO. SEO não servia pra muita... Minha venda é complexa, né? Minha venda é de relacionamento. SEO não servia pra muita coisa naquela época. Agora serve. Sim. Então, eu cometi esse erro, né? Vou chamar um cara de growth, a gente vai ficar em primeiro no Google. Serve pra nada pra mim. Vamos entrar um pouquinho em growth dentro do teu negócio agora, assim. Então, no seu próprio negócio, hoje, obviamente, você deve usar a Uncover na própria Uncover. Mas hoje, o que é a estrutura para você de growth dentro do seu negócio? E o que você está impulsionando mais ali como estratégia de growth, né? Você tem um time de growth, você faz growth só em mindset, como que é para você, no teu negócio? Hoje a gente tem, numa empresa B2B do meu tipo, eu tenho um time de vendas muito forte, certo? Uma pessoa de growth e uma de branding. Tá bom. E essas coisas precisam, assim, agir de forma muito sinérgica, né? E claro, cada uma tem seu papel. Tem uma evolução no meu negócio, o que era e o que vai estar sendo agora. Tá bom. No começo, a gente era cliente muito grande, que nem eu contei. Sim. E aí a química, e growth, né, é uma palavra que pode ser muitas coisas. Sim. O que era growth na minha empresa há 2 anos atrás? Era fazer uma grande venda, era muito ABM. Sim. A química que eu encontrei que dava certo era, eu faço um trabalho voltado realmente para branding e reputação, PR. PR é growth? Para mim era. Sim. Tá? PR, evento, encontro de relacionamento. Sim. Cara, eu tinha um cara de growth que ficava pensando assim, pô, vou chamar esse CMO para um jantar, para tal coisa, para converter. Não deixa de ser um teste, não deixa de ser um canal de aquisição. Não deixa de ser um canal. Como era uma venda muito de relacionamento, muito complexa, no começo essa é a química que eu encontrei. É um cara forte de vendas com um time de comunicação que eu falo, a missão de vocês é reputação. Eu preciso que esse cara, esse tomador de decisão, confie na Uncover. E aí esse cara trabalhava PR, trabalhava thought leadership, trabalhava case. Ok. A gente, agora que eu falei, vou lançar um produto novo, para um volume muito maior de clientes. O conceito de growth mudou na minha companhia, porque agora eu preciso gerar leads em volume. E aí agora o profissional de growth que a gente tem na Uncover,
aí ele está trabalhando alavancas, digamos, mais tradicionais de growth. Você estava um pouco mais no Sales-led Growth, Perfeito. agora você está indo um pouco mais para o Marketing-led Growth. Exatamente, é exatamente isso. Em algum momento você vai chegar ali no CS, no Não, CX. algum momento a gente vai ter o PLG, né? Product-led Growth. É a nossa intenção, chegar no próprio produto, mas agora Legal. é Marketing-led Growth, exatamente. Legal. E aí, para mim, conteúdo de autoridade em muita escala, né? Cursos, a gente vai lançar uma plataforma de curso para qualificar as pessoas para começarem a prestar serviços de ciência de dados pela minha plataforma. Sim. E alavancas como CRM, SEO, a gente também já está trabalhando. Legal. De antemão, até te convido já a fazer algum conteúdo dentro da Growth Pro, que eu acho que é um dos temas aí que dentro da estrutura do profissional de Growth, do líder de Growth, do prestador de serviço, ele precisa ter como um Animal, estamos à disposição. Conteúdo. Só posso fazer um último? Claro. E agora, o mesmo princípio que eu te falei, que é o princípio das plataformas, a gente está aplicando no Uncover, que não é branding e growth no Uncover, né? Não é vendas, branding e growth. Não. A gente tem que entender como tudo funciona junto, né? Tá bom. A gente ainda tem o trabalho de PR, só que eu necessariamente preciso saber qual que é o impacto disso na geração de leads. Legal. Então o banco de dados está estruturado e o trabalho Talvez também. você mudou um pouquinho as métricas principais, o caminho que você precisa para a escala, mas as outras coisas continuam sendo importantes da mesma forma. E todas agindo juntas. Né? Legal. E aí, pelo que eu percebi, você tem um time forte, então, de marketing, de vendas e de CS também, porque a tua plataforma precisa ter um acompanhamento depois. Como que você está olhando para a RevOps? É uma operação? Você tem alguém específico olhando para isso ou mais no modelo mesmo ali de integração das três áreas? Porque como que eu olho para isso, né? Temos sim essa visão. Como eu trabalho num cliente muito grande, tem muita oportunidade de crescimento dentro desse cliente. Né? Certo. Então, a minha gestão de receita, ela é basicamente essas três áreas como voltadas para aquisição. E eu montei, a gente montou há pouco tempo um setor de farming, né? Que é o cara que vai estar olhando para as métricas de uso de plataforma, quanto que eu gerei de receita adicional para cada cliente, para oferecer uma oferta para esse cliente. Aumentar o ticket dele. Para aumentar a receita de cada Exato. cliente. Então, o RevOps da empresa, são três, né? Toda essa parte de aquisição e marketing, que é vendas, brand e growth. Aí tem uma parte de retenção, onde o time de CS age mais nas métricas de retenção. E é o farming, que é o upselling, que é aumentar. Eu vou chegar ainda em retenção, porque ele é um das minhas operações chaves, né? Tô tentando passar por todos, falei de aquisição, agora de RevOps, que é de receita. Mas beleza, mas então você olha para essa integração das três áreas também, tentando ver receita nesse corpo de marketing, vendas e... Sempre. A métrica que a gente otimiza é a receita. Tá bom. Até, isso é uma discussão... isso, se eu falo para os clientes uma coisa, a gente tem que fazer em casa. Por exemplo, o time de vendas estava começando a reportar métricas, quantas propostas foram enviadas, quantas reuniões. Eu falei, a gente tem que otimizar a receita. Sim. Porque se você mexe uma alavanca que te gera mais reuniões e isso não gerou receita, não importa. Então, todo mundo está olhando para a receita. Legal. Aí nessa transição do time de receita para o que eu considero a operação de growth, que é entrar em ciclos de experimentação. Você tem alguém dentro de casa ou dentro desses times que está focado em pensar essa visão dos pontos de conversão e gerar esse processo de ideação, priorização, rodar teste, gerar aprendizado e repetir isso várias vezes? E como está acontecendo? Tem isso? Não tem? Tá distribuído? Para aquisição hoje não tem, tá? Até porque a minha área do que eu chamo de growth, né? É bem nova ainda, né? A gente está começando a agir nessa chave. Agora, a nossa área de produto tem um ciclo de experimentação que é mais voltado justamente para métricas de engajamento do usuário e como que eu faço esse usuário extrair mais valor da ferramenta e esse cara de produto ficar junto com o time de CS
para o time de CS coletar essa métrica em tempo real e saber o momento certo de fazer um upselling, como que eu reduzo o churn, essa coisa toda, né? Então, dentro da área de produto da Uncover, é uma área muito voltada para experimentos. Tá bom. Essa sim. Então, onde tem mais experimentos hoje é na área de produto. Exato. Tá bom. Mas esse ciclo, ele tá dentro de uma cadência que segue uma ordem científica mesmo, de ideia, priorização, vocês acompanham isso? Ou é mais orgânico? Não, boa pergunta. A gente tem uma metodologia de desenvolvimento, não é orgânico, não é exatamente um framework tradicional. Porque dentro de programação eu sei que tem muito essa parte já de testar produto. Exato. Mas eu não sei se ela é semelhante a quando a gente faz growth. Para growth. Ótimo ponto. É diferente, exato. É um framework mais de desenvolvimento de produto. Tá bom. Mas o que conecta com growth, na minha opinião, que nem eu falei, a métrica é sempre receita. Então, eu não quero, mesmo sendo desenvolvimento de produto, eu não quero otimizar só a facilidade de usar a plataforma, o lugar do botão. Eu quero entender qual feature gera mais interesse de receita. Tá bom. Né? Então, tem uma dimensão de growth na medida que um bom experimento de produto é um experimento que impacta a minha receita. Tá. É difícil fazer esse link, mas a gente tem que fazer. Então, eu acho que ele faz meio que uma conexão direta com retenção. Exato. Porque aí você não são coisas muito separadas. Perfeito. Porque em alguns negócios que eu estou conversando, a operação de growth, ela é muito mais focada em olhar esses pontos de conversão em várias etapas. Então, ela descola um pouquinho de heavy, porque ela está olhando muito mais focada no ciclo de experimentação do que, obviamente, só na receita. Em alguns negócios, a retenção, ela tá dentro também, faz parte, mas ela tem uma prioridade diferente para conseguir manter esse cliente retido ali, engajado, e aí tem estratégias, por exemplo, de comunidade, de se vincular a influenciadores, que não tá só na aquisição, tá em pessoas específicas pensando só na retenção. Perfeito. Do produto e da marca. E aí eu acho que o teu tá meio colado. Não, total. Por exemplo, a gente está construindo a aplicação para parceiros implementadores. A gente vai montar um ecossistema de parceiros. Já estamos elaborando estratégias de comunidade para que esses parceiros implementem, gerem retenção, gerem crescimento e eles se tornem um canal de vendas, né? Legal. E aí, quando eu vou testar uma feature de produto, eu testo com esses parceiros, né? Legal. Então, eu acho que é bem por aí mesmo. Cara, muito legal. Eu tenho feito uma pergunta pra galera aqui, que é a seguinte. Teve algum dia que você acordou, foi olhar as tuas métricas e tinha uma coisa assim, tava destoando muito, tipo a curva do resultado subiu muito de um dia pro outro, você falou o que aconteceu e teve que investigar o que aconteceu, ou se não aconteceu pra cima, pra baixo. Tipo assim, acordei um dia e a métrica tava muito abaixo do que era, e aí como que você analisou, se tem, você contar o que foi, e como que você analisou isso pra ajustar o problema. Eu acho que isso gera determinado insight pra galera se aconteceu com você. Olha, eu acabo olhando um pouquinho mais para a perspectiva de produto, nesse caso, né? E aí sim eu tive casos. Por exemplo, do dia para a noite, o uso da plataforma explodindo. Né? Aumentou a métrica de galera entrando e usando. Entrando e usando, né? E aí... Porque... Uma coisa que é interessante, assim, e aí é mais crescimento via produto, você acha que você sabe qual que é a feature que vai clicar, mas sem um experimento bom você não sabe, né? Sim. Então a gente fez um ajuste ali muito tolo, do tipo, os gráficos, assim, antes na plataforma, você precisava passar o mouse em cima do gráfico para ver o número, e a gente fala, não, tem um botão agora que você clica, aí aparece todos os números, data labels. E o que a gente descobriu? Cara, quando isso acontecia, o cliente começava a usava a minha plataforma para printar os gráficos e colar em apresentação. Né? E por quê? Porque antes, quando ele tinha que passar o mouse, o print não ia com os números. Né? Quando os números estavam todos ali, então
É isso, não é Algo relativamente simples, mas que dentro de um teste você pode descobrir um aumento do uso exatamente. grande. Então, do dia pra noite, eu vi muito mais gente abrindo a plataforma. Aí eu falei, o que aconteceu? E era só e aí a gente foi descobrir que, tipo, os clientes estavam abrindo para fazer printar. Legal. Isso é uma lição muito importante, né? Porque a gente fica, mais uma vez, é um pouquinho mais para produto, mas a gente fica, não, porque o cara vai fazer tudo na minha plataforma agora, todos os dashes. Pô, Sim. A gente tem que lembrar onde que o usuário trabalha. Se não, cara, as pessoas trabalham ainda no PowerPoint, né? Não vou me iludir que, e na medida em que eu fiz uma coisa que ajudou o cara a fazer o trabalho dele no PowerPoint, ele começou a usar muito mais Uncover. Então não precisa ficar aqui, usa Uncover e cola no PowerPoint, tá tudo bem. Legal. Então, que tem a coisa de você estar muito mais apaixonado pelo problema do que pelo produto. Quando você desenha um produto perfeito, você fica naquela de, pô, eu acho que isso aqui é o melhor e tal, mas não, você tem que ouvir o usuário, isso é fazer uma pesquisa profunda para... Assim, eu tenho uma empresa de muita gente técnica, muito apaixonada por produto, isso é um desafio nosso, tá? Porque a gente faz um produto assim, pô, estado da arte. Sim. Só que às vezes não tá olhando para a dor do nosso usuário, por exemplo, ainda sobre esse tema. Pô, um CMO, um diretor de marketing, não quer fazer login. Ele não quer abrir um dashboard. Ele quer receber um PDF. Sim. E a gente fez a melhor ferramenta de dashboards do mundo, e ela não exportava um PDF para esse cara. Sim. Então, e aí você faz uma coisa que, pô, você entende o que ele precisa. Ele quer abrir um PDF no celular dele todo dia. Sim. E aí você faz, sabe, olhar pro problema e não só, cara, vou fazer aqui, o que a gente criou uma parada é isso, 2 cliques, você gera um dashboard, tudo dinâmico, modular, pro CMO não importava, né, Sim. pro head de marketing. Cara, puta papo, achei muito legal, acho que é o que a galera tá buscando mesmo entender dentro de estrutura de dados de growth. Como que a galera te encontra, né? Quais redes você tá? Diz aí pra galera te seguir lá e acompanhar um pouco melhor teu conteúdo. Bom, eu posto muito no LinkedIn, hoje é a rede ali onde a gente mais fala, então é Daniel Guinesi, meu LinkedIn. O próprio LinkedIn da Uncover eu uso muito para conteúdo também, e o blog da Uncover, que chama Uncover Paper. A gente gosta de ser acadêmico. Então, Uncover Paper, o nosso blog também são os lugares. Mas me manda mensagem no LinkedIn que eu respondo. Muito legal. Pessoal, para me seguir também é Rony Vinagre em qualquer rede social, né? É difícil achar outro. Obrigado por assistir mais esse episódio e nos encontramos no próximo Growth Insights. Valeu. Boa, valeu.